já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador pode atacar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me ao céu chegar. Boa noite, irmãos. Meus irmãos, saudamos a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Irmão, nós vamos primeiro, em oração espiritual, falar com o nosso Deus, agradecendo por tudo aquilo que Ele tem nos feito, em especial pela nossa salvação e conversão em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós queremos trazer um estudo aqui, que ele nos traz 4 perspectivas de vida. Ele fala primeiro em cultura, e ele fala em Daniel, no capítulo 1, no verso 17, e diz assim: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Meus irmãos, quando nós falamos em 4 perspectivas, nós estamos falando aqui primeiro de cultura. A cultura é tudo aquilo que nós aprendemos depois que nascemos. O mundo, enquanto nós estamos no ventre das nossas mães, o mundo não tem nenhuma influência conosco. Mas a partir do momento que nós nascemos, nós nos vimos no mundo terreno, começamos a aprender. E às vezes aprendemos coisas muito boas e coisas más. Daniel, ele foi um jovem escolhido por Deus para uma missão muito importante. E às vezes nós precisamos de basear nesse tipo de cultura, nesse tipo de conhecimento que nós recebemos, perspectivas diferentes para as pessoas. Aqui diz que, ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Está dizendo que aos 4 jovens, ele deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, que fazia parte desse jovem, ele deu inteligência de todas as visões e sonhos. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso e nós vamos deparar com pessoas pelo mundo que são pessoas diferentes. São pessoas que nós chamamos de pessoas diferenciadas. São pessoas que nós queremos entender por que eles são diferentes, por que eles têm uma capacidade elevada, uma facilidade de aprendizado, uma facilidade de expor aquilo que sabe,
em tudo ele tem uma diferença positiva ou negativa. É o que está dizendo aí, a cultura nos faz isso. Nós estamos vendo que Daniel foi uma pessoa, recebeu uma pessoa diferenciada positivamente. Positivamente. Isso é que a cultura bíblica, a cultura do povo judeu nos ensina a respeito de Daniel. Isso é cultura. Quando nós acabamos de cantar esse hino que cantamos aqui, o Divino Companheiro, nós podemos ver o seguinte: aqueles homens que caminhavam na estrada de Emaús, totalmente decepcionados. Eles acabaram de assistir o declínio daquele no qual eles esperavam tudo. Eles esperavam tudo em Jesus. Chegou o grande Salvador da humanidade, mas de repente, aqueles homens que caminhavam na estrada de Emaús, viram que Jesus foi crucificado, foi morto, foi sepultado. Para eles, o fim. Uma decepção, encerrou o caminho, as esperanças deles chegou ao final. Eles pensavam o que seria deles a partir daquele momento, daquele dia, daquele acontecimento. Aí, isso dentro da perspectiva do caminho, do andar mundano. Eles estavam caminhando pelo mundo. Mas, de repente, o próprio Jesus aproxima-se deles, ouve-os conversando e dá aquela repreendida: ô cambada de nécio. Falei com vocês a história. Aí eles saíram de uma perspectiva de caminhar terreno e entraram numa perspectiva do caminhar espiritual. Porque eles assistiram Jesus ser crucificado, morto, sepultado. Mas de repente eles têm conhecimento, eles veem Jesus, o próprio Jesus caminhar com eles, falando da história que passou com ele, tudo aquilo que tinha ensinado a ele. Eles saem de uma perspectiva do caminhar terreno e entram numa perspectiva do caminhar espiritual. Porque eles notaram a presença de Jesus ali, a presença espiritual. Apesar que Jesus estava corporalmente junto com ele. Jesus é Jesus. Ele é Deus. Isso é um caminhar, por isso nós acabamos de ouvir aí o Divino Companheiro. Mas é na cultura que nós vamos recebendo ensinamentos. E a segunda perspectiva do nosso estudo aqui fala em ensinamentos. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 39. E o Lucas revela o seguinte: ele revela a respeito de duas irmãs, Maria e Marta. E ele diz o seguinte: ele fala a respeito de Marta e diz assim, no capítulo 10 de Lucas, verso 39, diz: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentadas aos pés do Senhor, a ouvir-lhes o ensinamento. Olha que diferença! A diferença
caminhar aqui é que Marta estava muito ocupada com os afazeres do mundo, com as preocupações do mundo, com aquelas preocupações que é muito comum no nosso meio. É o trabalho, é isso, é aquilo, é o compromisso, é resolver isso, é resolver aquilo. É um tempo no mundo, do caminhar no mundo. Mas isso é na perspectiva terrena, do caminhar terreno. Mas Maria, segundo diz aqui o verso 39 do capítulo 10 de Lucas, diz que era uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. O que interessava para ela é ouvir os ensinamentos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus era algo muito especial para ela, porque fazia uma transformação do caminho terreno, do caminhar mundano dela, para o caminhar espiritual, para ter uma comunhão com o Salvador da humanidade. Olha que maravilha! Muito bom. Olha a diferença do caminhar terreno pela diferença do caminhar espiritual. Na terceira perspectiva, nós vamos falar sobre perseverança. E a perseverança nós vamos ver no livro de Hebreus. Hebreus são aqueles que saíram lá de Jerusalém, lá da Palestina, e atravessaram o Rio Jordão. Então diz assim, no capítulo de Hebreus, capítulo 12, verso de 1 ao 3, diz assim, está falando a respeito dos hebreus, o povo judeu, e diz assim, portanto, também nós, aos judeus falando, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Ele está dizendo que eles vivem no meio de testemunha que tenazmente os assedia com pecado, com a malignidade do mundo, com tudo que é difícil. Aí ele diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual a carreira que está proposta? A carreira que está proposta é a carreira da vida espiritual. É a vida com Deus. É a vida de negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e caminhar com Jesus, espiritualmente. Ainda que estejamos caminhando pelo mundo, mas nós já estamos espiritualmente com Jesus. Aí o verso 2 diz que, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo cada ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Está dizendo que Jesus abriu mão da condição dele de Deus e veio viver uma temporada como homem aqui na terra para dar testemunho, para ensinar, para nos conquistar, para que nós voltássemos a nossa vida para Ele. E Ele diz, não fazendo cada ignomínia que Ele sofreu, da vergonha que Ele passou. Por isso, Ele está hoje assentado à destra do trono de Deus.
Ele está dizendo aqui, os Hebreus, que essa é a proposta que nós precisamos de seguir. Viver uma vida aqui, às vezes até com dificuldade, mas na certeza de uma vida melhor no futuro. 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Quem suportou? Jesus. Contra ele mesmo, para que não vos fatigueis, não canseis, desmaiando em vossa alma. O que está dizendo aqui? Muitas vezes nós nos confessamos discípulos de Jesus, servos de Jesus, amamos Jesus, mas qualquer dificuldade nós entregamos a rapadura, esquecemos, achamos, passamos a considerar que isso é uma história da carochinha, que isso não existe, que o mundo é só pecado, é só maldade, que nós não temos nada que nos favorece. Ele está dizendo que nós precisamos de perseverar, fé, acreditar na bondade de Deus, na veracidade de Deus, na fidelidade de Deus, na pessoa de Jesus, no poder do Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Meus irmãos, isso é a perseverança. Na quarta perspectiva, para a nossa caminhada, Lucas fala no capítulo 13, no verso 22 ao 30, fala a respeito de caminhar. Qual o nosso tempo aqui na terra? Qual a nossa caminhada aqui na terra? Nós precisamos primeiro saber que nós estamos aqui numa passagem. Que esse nascer, esse morrer da carne, isso é um propósito de Deus. Isso é porque gerações vêm, gerações vão, gerações vêm, gerações vão, e Deus está agindo, Deus está ensinando, Deus está confirmando aquilo que Ele preparou, que é um paraíso, onde Ele vai colocar o humano para o louvar, o glorificar e o adorar. Por isso o caminhar diz assim em Lucas 13, no verso 22 ao 30, diz, verso 22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? Perguntou, são poucos que são salvos? Ele respondeu, no verso 24, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai por entrar na porta estreita. Esforçai por andar, às vezes com dificuldade. Às vezes a porta é estreita, mas dá para passar. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Nem todos entrarão pela porta estreita. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começares a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. O que esse verso quer revelar-nos aqui? Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta. Quando Jesus voltar, quando ele tiver levantado e fechado a porta,
e vós do lado de fora começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus veio e ensinou. Jesus está nos mostrando que nós devemos andar de conformidade com os ensinamentos dele. Não é com meus próprios ensinamentos, não é com minha justiça própria, não é com meus ensinamentos a alguém, não é com as doutrinas de instituições e de religiões, mas segundo os ensinamentos dele. E os ensinamentos dele, não existe lugar melhor para conhecermos e bem aquilatarmos. Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. No verso 26, diz: então direis: ó Jesus, comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Porque se você ou eu estiver achando que estou prestando um grande serviço para Jesus, segundo a meus próprios moldes, está redondamente enganado. Nós temos que andar segundo os ensinamentos de Jesus. Pois ali haverá, para essas pessoas, choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, a último que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Meus irmãos, esse ensinamento não é um ensinamento para ouvir apenas de tão somente, ou anotar na Bíblia, ou num papelzinho e guardar. Não, isso é para viver. Isso não é para viver segundo os próprios modos, mas é segundo os ensinamentos de Jesus. Você não tem que viver diferente, roupa diferente, Bíblia debaixo do braço, não comer carne, não fazer isso, não fazer nada disso. O que Jesus ensina? Amar-vos aos outros como a ti mesmo. Perdoai-vos será perdoado. É isso que Jesus quer. Isso é a sustentação do Sermão do Monte. Se nós não lermos o Sermão do Monte e procurar praticar o Sermão do Monte, ainda que seja difícil pela nossa natureza humana, mas perseverar, querer, gostar, pedir, clamar, agradecer a Deus pela toda a transformação que é feita na nossa vida no dia a dia, nada, absolutamente nada, é solução para a nossa caminhada com o Senhor. Fica essa palavra para a nossa meditação, com muita seriedade, sem nenhum sacrifício de natureza nenhuma, mas com vontade de estar em comunhão permanente pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica essa palavra para a nossa meditação. Amém.